A gente pode começar, eu não sei se... Pode. Na nossa tradição negra popular, né, os mais velhos falam primeiro. Infelizmente, nós não... Inclusive para não expô-los, né, a gente não tem aqui os nossos mais velhos aqui da nossa comunidade para falar, né? Nós temos o Jardim das Bandeiras, nós temos duas comunidades aqui que começaram juntas, né, mas que tiveram processos de ocupação em épocas diferentes depois, né? Então, eu estou falando do Jardim das Bandeiras 2 e do Jardim São José, né? O Jardim das Bandeiras 2 e o São José foram ocupações da década de 70, no final dos anos 70, início dos anos 80. E é uma área que depois foi, até hoje, né, continua sendo ocupada. Então, assim, a gente tem outros processos de ocupação que acontecem nessa região depois disso, né? E aí, assim, eu vou dividir aqui a minha apresentação, a nossa apresentação, com a Pérola. Eu não sei se ela está online aí, que ela vai falar um pouco mais sobre o que a gente chama aqui de predinhos, né, que é uma ocupação de prédios, né? Enfim, ela vai falar mais. Mas aí, então, eu vou contextualizar essa primeira ocupação, que é essa da década de 70, da Assembleia do Povo. Eu não sei se algumas pessoas já ouviram falar desse movimento, né? E aí, continuando, né, o nosso bairro, depois que você conquista a posse da terra, né, conquista a escola, centro de saúde, creche, e cada um começa a cuidar da sua própria vida, novos problemas vêm aparecendo, inclusive problemas no sentido da organização comunitária se perder, né? Porque as pessoas, cada um vai cuidar da sua vida, e aí a associação de moradores passa a ser o presidente do bairro, né? Não tem mais uma associação, e essa cultura de organização foi se perdendo com o tempo. Em 2008, um grupo, essa daqui é a Dona Iris, eu não sei se vocês conseguem ver aí, gente, eu tenho muitas limitações tecnológicas, então me perdoe se tiver bagunçado aí, mas eu vou mostrar algumas fotos que contam um pouco dessa continuidade, né? Essa aqui falou, né, no vídeo, é a Dona Marlene Correia, né? Eu fui descobrir na universidade depois o quanto essa mulher é importante, né? Assim que eu entrei na universidade, eu fui procurado por uma professora, enfim, a gente se conheceu, eu estava contando a história de que eu entrei na universidade muito por conta de continuar essa luta, essa memória, né? E aí me deram um artigo, um texto em inglês, né? Dona Marlene Correia, e eu achei lindo, né? Tipo, falei, as pessoas vão saber disso, né? Vocês estão conseguindo ver as imagens, não? Sim. Essas três, essa é a Dona Marlene Correia, do meio, né? E essas duas do lado representam a continuidade, né? Em 1981, nessa eleição, a primeira, né? Que o Partido dos Trabalhadores pôde ser concorrer, a Dona Marlene foi candidata a vereadora, né? E, pelo que a gente sabe, né? Tipo, foi um marco, porque mudou a maneira com que que os favelados e tal participavam da política local, porque a gente não costumava nem ter eleição, e muito menos ter uma mulher negra favelada candidata, né? E essas duas aqui foram candidatas também a vereadora nessa última eleição, e simbolizam meio que essa continuidade histórica, né, das nossas demandas, da nossa luta. Ai, gente. Essa aqui é a Dona Iris, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. A Dona Iris foi uma dessas mulheres que tiveram à frente dessa ocupação do Jardim das Bandeiras, né? Que é a minha avó. Aí eu vou mostrar algumas imagens de como a gente se reorganizou, né? Porque a gente foi vendo que
além de casa, comida, escola, a gente precisava de espaço para a nossa arte, de espaço para essa afirmação positiva da comunidade, como a Mel falou, né? Desde aquela época, os territórios periféricos são muito criminalizados, né? Então, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, né, com o nome dos bairros, você só vai encontrar desmanche, sequestro, assassinato, feminicídio. Você tem uma cobertura da imprensa desde aquela época até hoje, que é muito pela negativa, né? Ninguém cobre, nunca fizeram, né, uma matéria falando sobre o personagem histórico Dona Marlene Correia, ou sobre os mestres de capoeira, ou sobre os sambistas que a gente teve aqui, né? Então, a gente começou o Quilombo de Jesus para ser um centro de educação e memória, né? E aí, essas são algumas das atividades que a gente desenvolve aqui. Essas são as ações de solidariedade que a gente fez durante a pandemia. A gente perdeu muitos amigos e muitas pessoas aqui do Quilombo também durante a pandemia. O Márcio foi a primeira vítima do Covid, né? Que a gente, do nosso ciclo de amizades aqui, era o nosso eletricista. Então, de certa forma, é uma homenagem também para ele. A gente herdou também da Assembleia do Povo essa forma de organização que tem apoio dos estudantes comprometidos com o movimento popular, né? Então, essa questão da assessoria é algo que a gente sempre teve como uma inspiração, uma forma de organização, né? Então, algumas pessoas falaram que não são daqui do bairro, e muitas outras que colam com a gente aqui no Quilombo não são, mas que são pessoas que a gente conheceu no movimento estudantil na universidade e que são educadores aqui com a gente, que atuam, né, na assessoria jurídica, atuam de várias formas aqui conosco, né? Esses são os nossos mais velhos. Como eu falei, né, a criminalização da pobreza é algo permanente, né? Essa cena é de um sarau nosso, né? A Carmen é uma parceira de muito tempo, ela vai lembrar desse dia, porque a gente trouxe as crianças do Menino Chorão para cá, e foi bem nesse dia que, durante o nosso sarau, a gente teve essa companhia do Estado, né? A gente sempre manda ofício pedindo palco, água, enfim, e nunca manda. Agora a polícia chega rapidinho. Chega rapidinho nessa forma, né? Não nos casos quando a gente precisa de violência doméstica, violência contra a criança, né? Durante esse caminho que a gente vai fazer na extensão, vocês vão perceber que o nosso recorte geográfico é onde também está os maiores casos de violência, de abuso contra as crianças e adolescentes, né? Nós temos entre nossas parcerias aí uma galera que atua no Conselho Tutelar. Enfim, nós vamos poder trocar muita coisa em relação a isso. Aqui estão alguns mestres da cultura que estão ligados ao nosso território, né? Mestre Tulé, que é um dos primeiros capoeiristas de Campinas, conhecido mundialmente, né? Aqui também tem outros dois mestres, Mestre Sinistro e o Contramestre Rafael. Essa aqui é a nossa batucada. Nós estamos na laje do Quilombo. A gente reformou esse espaço para acolher, né, alguns projetos novos. Inclusive, durante as aulas do Zé Marcos, eu estava batendo massa para reformar aqui o espaço. Ele era meio assim, caidinho, né, porque é isso, né? A minha avó ela foi reformando o espaço conforme ia aparecendo dinheiro, né? Então, ela só conseguiu deixar ele dessa forma quando se aposentou. E nós reformamos eles. Tomara que vocês tenham a oportunidade de vir conhecer. Essa aqui é o início da nossa biblioteca. Começou com um carrinho de supermercado. Hoje nós temos 3 bibliotecários trabalhando aqui com a gente. A gente sempre brinca, né? Porque, enfim, é uma prática política dos territórios, né? Uma forma de educação, uma brincadeira. Então, aqui a gente soltando pipa contra a redução da maioridade penal. Várias brincadeiras. Essa aqui, ó, é a molecada do Menino Chorão brincando aqui com a nossa rapaziada.
a oficina, a Carmen já veio aqui várias vezes, parceira de muito tempo. Nossa batucada. Esse aqui foi o carnaval antes da pandemia, né? A gente, enfim, vários planos para o carnaval desse ano, infelizmente não aconteceu. Estamos, como diz a música, se preparando para quando o carnaval chegar. É isso, nosso espaço ele é multigeracional, né? A convivência comunitária, imagino que seja assim em todos os territórios, entre crianças mais velhas. Essas são uma das ações que a gente fez também, de Cineclube, que é um dos projetos que a gente tem aqui. E aí percebo, né, que a gente tenta atrair as pessoas para discussões bastante sérias, como a reforma da Previdência, entendendo que a ação política ela também é de educação, né? Então, a gente sempre tenta trazer temas que são difíceis de tratar, né? Como violência doméstica, a questão do feminismo, sempre mesclando com atividades culturais para conseguir sensibilizar as pessoas e a gente discutir num lugar num espaço de iguais, né? Então, uma roda de samba é diferente da cátedra universitária, né? Que fica o professor, no caso da Unicamp é até o contrário, né? Que o professor fica embaixo, mas na maioria das escolas, né, o professor fica lá na frente e os alunos atrás, né? A gente entende a roda assim como um espaço privilegiado de troca igual, né? Como disse a Gisela aí também, do que a gente vai se propor a fazer nessa nossa vivência. Por exemplo, discutir a questão da ditadura militar, né? A gente fez esse sarau. A gente não tinha a menor noção de que a gente poderia, de fato, estar vivendo um governo militarizado, né? Mas a gente estava discutindo a violência policial, a questão da segurança pública a partir do ponto de vista de quem, enfim, convive de uma outra forma com a polícia, né? Aqui também, não sei se dá para ler, né? Mas essa foi uma oficina sobre o que a gente espera para o bairro, né? Fez com as crianças e tal, foi super legal. O que você queria que tivesse no seu bairro, né? Enfim, gente, aqui a nossa liderança, as duas lideranças aqui do nosso, né? Do nosso eixo Santos Dumont, Marisa e Carmen, as nossas matriarcas. A cara do Estado. Essa aqui é a fachada do nosso espaço, né? Ocupar a rua é algo fundamental, porque a gente cria no bairro, né, um despertar, né, para a necessidade da gente conviver, para a gente estar junto, né? Então a gente sempre faz as atividades em espaço público, na praça, ou na rua mesmo. Nossa feijoada maravilhosa. Esse aqui é o nosso quilombo. Enfim. Aí essas são algumas fotos, gente, para não ganhar mais tempo, né? Enfim, e a gente vai podendo trocar. Não sei se a Dani está aí. Eu vou pedir para a Nath mostrar aqui como está agora nosso espaço. E aí a Pérola, não sei se ela já está na bala aí, como a gente fala, né? Então ela pode falar um pouco lá do São José, dos prédios. Mas, enfim, é mais ou menos isso. A gente sabe que o Menino Chorão, Mandela, né, são comunidades que passam por uma realidade um pouco diferente da nossa e que são fontes de inspiração aqui para a nossa luta também, né? Então, para a gente não perder muito mais tempo, desculpa, só mostrar porque assim, né, parece que o problema da moradia está resolvido, né?
E aqui, na verdade, o problema da moradia nunca se resolveu, né? Nós temos, o nosso bairro fica entre a Santos Dumont e o córrego Taubaté, né? E essa área é ocupada de diferentes formas, né? Tanto a parte mais próxima da rodovia, que é aí ocupada por empresas, etc., quanto a parte mais próxima do córrego, que aí é ocupada por moradias precárias, né? Em 2015, a gente teve um projeto de uma grande cifra nacional que até agora a gente não viu, na verdade, acontecer, só uma parte dele, que é essa promessa que é o Parque Linear Vilas Taubaté, né? Esse talvez seja o tema principal para nós, porque o córrego, além de ter moradias precárias até hoje, né? Tem a ver com questões de saúde, tem a ver com questões ambientais, né? Então, e tem a ver também com ter sido o principal grande projeto na nossa região, e que, enfim, a Kira está aqui do lado, ela mora lá no Taubaté, que é o projeto do Minha Casa Minha Vida, que é resultado dessa remoção desse projeto, né? Então, como vocês podem ver aqui as moradias pelas fotos, né? A gente sempre teve problemas, né? Já perdemos várias vidas por conta dessa relação da moradia com o córrego. A minha mãe, depois, outra hora, pode contar, né, das várias vezes que a gente teve que atravessar o córrego para ir trabalhar na Fundação Bradesco. Aqui, como vocês podem ver, aonde fica, né, nossa quebradinha. O campo treina as crianças, está quase pelo córrego. Vocês têm ideia. Muito bom, muito bom. Esses são os bairros, né? A gente costuma falar aqui, tá? A gente estava até brincando, a Verinha mora do lado do Quilombo e é o Bandeiras, né? Aí ela falou, eu falo que eu sou do São José ou do Bandeiras, porque é um bairro dentro de vários bairros, né? E aí as pessoas costumam falar, eu sou do São José, mas na verdade a casa dela é no Bandeiras. Aí tem vários bairros menorzinhos, não existe uma regulamentação bonitinha assim, né? Que você vê lá, Souza, Joaquim Gil, tudo definidinho, né? Aqui é meio que tudo dentro, né, um bairro dentro do outro. Então, durante esse processo também vão participar pessoas de vários bairros, mas é tudo São José Bandeiras, é assim que a gente se... Esse processo aqui, gente, olha, foi a remoção de 604 famílias. Essas famílias estão morando hoje, na maioria, onde a Kira mora, que são 3 torres, né, 3 blocos de apartamentos. E assim, a gente agora, durante a pandemia, atuou, né, na distribuição, está atuando, né, porque é isso, ó, como a Carmen falou, a fome continua, né? Na distribuição de alimentos, a gente está atuando nessa questão das ações de solidariedade, e o Taubaté foi uma das áreas que a gente fez o cadastramento das famílias, e teve um índice dos mais preocupantes, né? Porque grande parte das famílias são chefiadas por mulheres idosas, mulheres idosas, né? E assim, quando foi feita a remoção, a gente, enquanto Quilombo, acompanhou com uma assessoria jurídica, né? E a preocupação era justamente com as pessoas mais velhas, ou que moravam, sei lá, 8 pessoas, né? Em 2 casas, com quintal, no caso do seu Gerado, né? Eu sou a Pérola, né? Eu nasci, cresci, ainda vivo aqui na ocupação dos predinhos, que é praticamente um bairro só de condomínios. É um bairro de ocupação que foi fundado lá por volta de 1997 a 1998. Foi um espaço que foi invadido pelas pessoas que estavam em busca de moradia. A maioria dessas pessoas são pessoas que vieram de outros estados, né? Inclusive meus pais, que eles vieram da Bahia e fizeram essa ocupação aqui. E é interessante que essa ocupação ela se dá nesses meados justamente por conta da moradia que não existia aqui nesse bairro, né? Já tinha uma especulação imobiliária muito forte nesse período por aqui,
que tinha algumas empresas que vendiam alguns terrenos próximos a onde estava sendo construídos esses predinhos. E como que aconteceu essa ocupação? A empresa ela acabou falindo e a população começou a perceber que faziam mais de meses e anos que não havia mais nenhum tipo de reforma para a entrega daqueles apartamentos. E eles observando isso, eles foram invadiram esse terreno, que são são 5 condomínios no total, né, com numeração de 16 torres a 18. Cada condomínio tem uma informação maior, assim, de moradores e tudo mais. E aí aconteceu essa invasão. E essa invasão, por muito tempo, ela foi comandada pelo tráfico. Então, quem participava, assim, né, como que eu posso colocar? Quem participava na divisão, de como iam ser as coisas, como iam funcionar, tudo aquilo, eram as pessoas que eram divididas no tráfico. E tinha uma grande rivalidade entre o bairro dos Bandeiras e aqui o São José. Mas era tudo muito misturado, como colocou o Biula, né? É um bairro dentro de vários bairros. E aí, quando acontece essa ocupação aqui, então vem essas famílias que estavam em vulnerabilidade, que não tinha moradia. Algumas delas ou pagavam aluguel, outras moravam em barracos com mais de 10 pessoas, tudo dentro do mesmo barraco, que era o caso da minha avó, que trouxe seus 13 filhos para cá, já com netos. E aí, quando acontece essa ocupação aqui, as pessoas pegam esses espaços, né? E assim, eles não encontraram tudo muito dividido, tudo muito certinho. Então, os apartamentos ainda faltavam portas, tinha muita terra, não tinha piso, não tinha iluminação, não tinha água, não tinha nada. E aí é a hora que eles começam, né, essa grande luta para trazer água, para trazer energia, para criar infraestrutura mesmo assim do local. E a própria galera que faz essa ocupação que toma conta e partido para começar a, enfim, erguer o bairro, né, dar condições dignas de moradia. E aí se passaram 20 anos dessa ocupação, e ainda assim hoje a gente está numa luta travada agora contra a justiça, contra o Estado, porque depois de 20 anos que se passou, eles alegam que familiares do titular da empresa que foi falida estão pedindo de volta, e aí, como se passaram os anos, a prefeitura não pode tirar mais essas famílias, né? E hoje, infelizmente, todas essas famílias estão pagando uma taxa de R$600 mensalmente durante 4 anos, que vai dar um total de 32 mil. Só que aqui, como é um bairro de periferia e as pessoas, elas não têm condição. Então, tem apartamento que tem famílias, tipo, com 10 pessoas dentro do mesmo apartamento, que passam por dificuldade financeira, que não tem um trabalho formal, que tem criança e não tem condição de pagar essa taxa, esse valor que hoje a prefeitura está pedindo, né? E aí, com todos esses problemas, agora eles estão trazendo ordem de despejo. Então, todas essas famílias que não pagarem essa taxa e tudo mais, elas correm o risco de serem despejadas e sem para onde ir, assim, sabe? E aí, então, agora a gente passa por uma outra dificuldade, a gente chega em um outro nível, que é essa questão. E aí, conforme os anos se passaram, logo aqui atrás do São José tem um novo bairro que é o Swiss Park, acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Então, a gente vive em uma realidade, assim, um pouco distante, né? Então, a gente atravessa uma estrada, né, chamada Estrada Velha de Indaiatuba. Por um lado, a gente vê uma classe econômica alta, que é o Swiss Park. E cruzando essa Estrada Velha, a gente chega na realidade que é o São José, que é um bairro de periferia, um bairro de ocupação. E tudo o que vem acontecendo, para a gente só tem uma explicação, né? Que é sobre a especulação imobiliária. E lá em meados de 2015, eles tiraram as favelas que tinham por aqui e já alocaram lá para o residencial Taubaté, onde eles tiraram essas 600 e pouquinhas famílias e colocaram em caixinhas. Para que ainda a gente não sabe, né? Eles trouxeram uma proposta de um parque linear, que a gente sabe que vai demorar anos e anos para construir, e se construir,
e agora eles vêm com essa ordem de despejo caso as famílias não paguem as parcelas dos apartamentos aqui de São José. Então a gente vem vivendo assim um grande impasse, mas a comunidade ela tem se organizado assim, cada condomínio com o seu síndico para tentar resolver esse problema, né, com os advogados particulares. E aí, eu queria compartilhar a foto com vocês, para vocês entenderem mais ou menos como é que foi a ocupação por aqui, mas ainda não deu tempo de eu fazer toda essa filtragem. Acredito que nos próximos encontros teremos oportunidades, né, de mostrar alguns arquivos, algumas fotos, e aí eu trago para vocês, para a gente entender melhor como é o bairro, como ele foi construído, e quem foram essas pessoas que ajudaram, né, essas pessoas que também, inclusive, esse meu interesse pelo curso de resgatar esse direito à cidadania, de entender a história do bairro, como é que foi a construção, surge lá em 2018, eu sou fruto de um projeto social, e foi quando a gente organizou um sarau. E aí a gente conversando entre as pessoas que estavam organizando esse evento, surgiu a ideia de fazer um sarau resgatando a memória de um bairro. E aí foi quando a gente se deu conta que não tem nenhum registro, que não tem o que de fato faça a gente compreender como é que foi fundado o nosso bairro, né? Quem foram essas lideranças, quem foram essas pessoas que estiveram à frente. E aí quando surge isso, eu vou atrás então dos mais velhos, né? Que ainda a gente tem alguns que continuam aqui, pessoas que chegaram lá em 1800 e pouquinho, que me conta um pouco sobre tudo isso que eu estou relatando para vocês, né, de como foi toda essa transição. E aí o Biula trouxe também que a gente tem aqui um córrego que é o Tabaté, que ele passa à margem do nosso bairro, e esses mais antigos dizem que esse córrego, ele foi um córrego que tinha frutos, né, então tinha peixe, tinha como pescar, tinha como plantar, e aí teve, ao longo da história, a Petrobras resolveu passar o seu cano de intubação aqui. E aí foi a partir daí que começou toda a poluição desse rio e tudo mais. Mas eu acho que eu estou falando demais já, né? Vou dar espaço para as outras comunidades. E eu estou gostando muito desse curso, eu acho que vai abrir assim um ar, uma visão assim um pouco maior para entender sobre o direito à cidade, sobre todas essas questões. Obrigada pela oportunidade.